Oi, gente, meu nome é Leide Candeza, esse aqui é o meu canal. E se você caiu na graça de estar assistindo meu vídeo por acaso, continue assistindo, você vai gostar do conteúdo. E antes de eu falar sobre o assunto, eu quero pedir a você que clique no joinha, se inscreve no canal para nos incentivar a fazer novos vídeos e a gente adquirir conhecimento junto da palavra, conhecimento gerais, de tudo que está acontecendo no mundo de adoração, tá bom? O assunto que eu quero tratar hoje é um assunto que está circulando muito nas redes sociais, é sobre política, a PL, Projeto de Lei 2630/2020, a PL das fake news. Sobre o que se trata esse projeto? Existe aí uma disseminação que está ocorrendo nas redes sociais, onde diz que esse projeto ele visa proibir alguns versículos bíblicos que falam sobre homossexualidade, sobre o castigo físico em crianças, até mesmo sobre a fé. Só que se você for pesquisar, gente, que é bom que sempre que a gente vê uma notícia circulando, principalmente nas redes sociais, a gente ir a fundo pesquisar sobre o assunto para poder testificar se é verdade ou não. Do que se trata realmente essa PL? Do que se trata realmente esse projeto de lei? O projeto de lei ele veio para combater a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais. Ele institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência nas redes sociais. Em relação à manifestação religiosa, ela prevê sim a proteção à liberdade de expressão e a manifestação religiosa. Então, o que acontece? É totalmente contrário, né? O combate aí a fake news e o combate à disseminação de conteúdo falso, discurso de ódio. Então, vamos focar aí nesse discurso de ódio. Por que quem foi, né, que começou aí com essa disseminação aí dessa informação inverídica? Foi o deputado Delton, eu não vou saber falar o sobrenome dele, é Delton Dallagnol, onde ele fez ali, acho que foi, se eu não me engano, no Twitter, e aí foi propagado compartilhado aí para as outras redes sociais, falando que esse projeto se tratava disso, de que iria proibir como é que fala? A fala de citações desses versículos bíblicos ao qual eu falei anteriormente. Só que não se trata disso. Você vai ler lá no Estadão, ler nas notícias hoje, que você vai ficar por dentro do assunto. Mas piscou aí, não é, gente? O coração bateu forte para nós cristãos. O coração balançou. Eu fiquei preocupada quando eu vi a notícia, porque a gente fica se perguntando, e se for verdade? Né? Antes de mais nada, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus. Graças a Deus que eu posso citar esse versículo, né? Ele se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz assim, ó, Mateus 5, 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. O livro de Lucas, capítulo 6, versículo 22 diz: bem-aventurados serão vocês quando os odiarem e expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. E por último, João 15, 18, que diz assim, João 15, 18. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Palavras de Jesus. Se o mundo vos odeia, tenha em mente que antes o mundo me odiou. Então, gente, foi uma notícia falsa, né? Com uma má interpretação aí. Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. O mundo cambaleia como um bêbado, a Bíblia diz. O mundo jaz no maligno. Todo esse sistema está envolvido com malignidade, com pecado, com luxúria, com tudo que se encaminha para o final de morte. E a gente sabe que quanto mais perto chegar a vinda de Jesus, mais podre esse mundo vai ficar. E existem países, gente, por aí, onde a palavra realmente não pode ser pregada livremente.
Então, graças ao nosso país, Brasil, ser um país onde a gente tem liberdade de expressão, ser um país laico, ou seja, onde não é governado com base em lei de religião A, B, ou C ou D, é que nós temos essa liberdade. Aqui no Brasil, você pode andar livremente sendo espírita, sendo da Umbanda, sendo do Candomblé, sendo do catolicismo, sendo muçulmano, não importa de que religião você pode ir e vir ao seu templo e adorar o seu Deus. Existem países, como eu estava começando a falar, e agora eu vou falar para vocês, onde o cristianismo e outra religião qualquer, essa pessoa ela não tem liberdade de exercer, de ter essa religião. Como no Afeganistão, na Somália, no Iraque, na Líbia, no Iêmen. São países que são governados, o seu projeto de lei, a sua lei, ela comunga em torno de uma religião, que é uma religião islâmica. Eu não estou aqui para falar contra a religião, mas eu estou aqui para dizer referência a países que são governados, sua lei tem base em uma religião. Mas o pior é que esses países são de origem islâmica, só que são xiitas, ou seja, eles levam tudo ao pé da letra e às vezes a interpretação do Alcorão às vezes vai além, né? E muitas vezes esses países forçam a pessoa a ter aquela religião. E a pessoa, vou dar um exemplo para vocês. Na Somália tem um grupo islâmico xiita chamado Al-Shabaab. Eles declararam publicamente que não há espaço para cristãos no país deles. Então você imagine. Então, gente, como acontece lá, pode acontecer no mundo todo. Jesus está às portas. A gente tem que estar preparado. Se vai haver arrebatamento, se Jesus vai voltar, se vai ser antes ou depois da tribulação, não importa. O que importa é que ele disse que vai voltar. Então, que estejamos preparados. Os discípulos passaram por perseguição. Todos eles foram mortos porque eram cristãos e porque pregaram a palavra. Foram mortos, crucificados de cabeça para baixo, como Pedro, morto em uma taça de óleo, comido por leões. Gente, você vai em Roma, tá lá a prova de tudo isso. O cristianismo, em nome do cristianismo também, muitas pessoas perseguiram outras, forçando judeus, muçulmanos a se tornarem cristãos. Nem de um lado, nem do outro. Tem que haver essa opressão, essa pressão de que tem que ser, senão tem que morrer. Passou isso, ficou lá atrás, não dá para voltar. Cada um tem que ter a sua liberdade. A própria Bíblia, o próprio Deus, ele dá a livre escolha. Você segue se quiser. Se não quiser, não segue. Então não temos que impor goela abaixo. Então cuidado com as leis e os projetos que podem vir. Temos que estar bem informados para que a gente tenha uma informação correta, mas vamos ficar cientes de que essa perseguição vai vir mais cedo ou mais tarde e temos que estar preparados. E a você cristão, o conselho que eu te dou, prega o evangelho, mas não prega o evangelho para quem quer ouvir o evangelho. Prega o evangelho para quem tem sede de ouvir. Me fala desse seu Cristo, me fala desse seu cristianismo, eu quero conhecer mais. Abre a sua boca e fala. Mas não force quem não quer ouvir. Então, as palavras precisam ser ditas, seja ela sobre o que for que estiver escrito na palavra. Temos que ter a liberdade de pregar essa palavra. Se a gente for levar ao pé da letra do que se trata, do que se falava antigamente, que não pode ser falado agora, vai ter que proibir muitos livros e muitas revistas e muitas propagandas. A Malhação, quando vai passar agora, quando é reprise, eles colocam lá as ideias, era de uma outra época. Tá, estão passando. Então, não pode, gente, não pode haver essa proibição. Então, fica com Deus, gente. Orem, se preparem, sejam cristãos de verdade. Vamos ser missionários de verdade, evangélicos de verdade, pregando o evangelho em verdade, pregando Cristo, aqueles que querem a Cristo. Amém? Fique com Deus e a paz.